Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de um assunto quentíssimo que é inteligência artificial, mas com uma nova característica, uma nova aplicação que está surgindo. Eu sou André Franco e estou aqui para comentar com você sobre os agentes de inteligência artificial. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like ali, demonstrando que você está confiante, que você vai aprender bastante aqui sobre AI e também não deixa de compartilhar com seu amigo que está nessa sua jornada com você de entender sobre o mercado cripto e inteligência artificial também. Beleza? Bom, vamos contar um pouco da história de como a gente chegou aqui, né? Inteligência artificial e machine learning já existem há algumas décadas, pelo menos como tentativa. O que a gente chegou agora foi num ponto que a gente chama de inflexão. Esse ponto de inflexão é basicamente quando alguma coisa acontece no mundo, transforma a forma como essa tecnologia é entregue e essa entrega passa a mudar a vida de várias pessoas. Foi exatamente o que aconteceu quando estourou o nosso querido ChatGPT. Então você entra lá, pergunta qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, e ele vai lá e te responde. E aí começa a surgir algumas dessas notícias que são de fato muito interessantes, como pessoas que criaram negócio com o ChatGPT, gente que montou dieta, que montou roteiro. Os exemplos são milhares desse no mundo. E, naturalmente, como toda tecnologia, quando surge ou quando tem um momento desses de inflexão, começam a surgir outras possibilidades na sequência dela. O que hoje temos em mente é que várias coisas que o ChatGPT faz, ele precisa do que a gente chama de contexto, né? Você precisa caracterizar aquela pergunta da melhor forma para que ele te responda com uma personificação boa ou até que você consiga produzir texto seu, colocar textos seus dentro do ChatGPT para que ele entenda um pouco da sua escrita ou ele personifique alguma característica que você pode colocar lá no descritivo, né, no que o pessoal chama do prompt, né? Então você vai lá pedir para o ChatGPT, ChatGPT, me faz um artigo aqui sobre essa meme coin. Legal, ele pode escrever uma coisa. Se você pedir para ele, ChatGPT, eu quero que você seja um cara descolado, que já escreve sobre cripto há muito tempo, que tem uma capacidade analítica muito boa, mas gosta de ser sarcástico e também usar analogias para descrever algumas coisas. Está aqui o texto que descreve essa meme coin e agora joga para mim aí, a partir dessa persona, um texto que demonstre essa capacidade desse interlocutor. Ele vai mandar um texto totalmente diferente para você. Então, isso que a gente está falando é um pouco de contexto, beleza? Agora imagine a dificuldade que você tem de fazer esse contexto a todo momento, né? Então, você abre uma nova aba ali no ChatGPT, dá o contexto para ele e ele vai usando. Então, você pode ter tanto um contexto de brainstorm, usar uma aba ali para fazer uma série de brainstorms. Você pode ter um contexto ali de entregar para a pessoa uma série de vídeos, né, temas de vídeos para que ele descreva, e você treina aquela IA e ele vai tendo aquela capacidade de responder de maneira mais fácil aqui, beleza? Esse é o contexto que a gente se encontra. O próximo passo é o que o mercado tem chamado de agentes de inteligência artificial, que são basicamente programinhas, né, ou seja, inteligências artificiais encapsuladas dentro de um objetivo que você pode dizer para ele fazer e ele simplesmente se comporta de maneira autônoma. Tanto reabsorvendo aquilo que você vai colocando, propondo coisas novas e recebendo inputs do seu lado da maneira que você entender que aquilo está certo ou errado. O agente de AI poderia significar uma reprodução de parte do seu comportamento dentro de uma estrutura ou de uma célula. Um exemplo clássico seria se você tivesse ali, até dentro do seu próprio celular, um agente que simplesmente soubesse absolutamente tudo o que você faz e conseguisse personificar você, tanto do ponto de vista de escrever no seu WhatsApp, quanto do ponto de vista de escrever um texto. Ele tem acesso a todos os seus documentos e ele sabe quem você é de fato, de maneira encapsulada dentro do seu celular. Isso é inclusive o que a Apple deve caminhar a fazer. E além disso, pessoal, agente de inteligência artificial já foi mencionado pelo Brian Armstrong da Coinbase, pelo Mark Zuckerberg e pelo Sam Altman do ChatGPT. Então é natural que essa tendência comece a ser construída daqui em diante. Agora, por que eu estou falando isso para você, sendo que a gente está aqui num vídeo sobre cripto? Porque esses dois mundos já se chocaram. A gente já tem projetos de cripto endereçando os agentes de AI. E aí, pessoal, vem o grande pulo do gato, na minha visão. Vem a grande inovação que os agentes de AI podem fazer. E qual que seria
essa inovação, André? É bem simples. Quando a gente está falando do uso de redes, né, do uso de blockchains, a gente tem hoje o que a gente chama de fragmentação. Então, por exemplo, dentro da própria rede do Ethereum, você tem infinitas soluções de segunda camada que para você transitar de uma para outra, você tem que ou abrir novos endereços, ou fazer essas pontes, ou usar uma exchange para mandar para o endereço que o seu dinheiro está, ou receber dele está numa rede diferente. Você precisa de diversos locais para conseguir transacionar isso. O ideal é que você tivesse como se fosse numa coisa só, em que você simplesmente ordenasse, clicasse em 2 botões mandando uma transação e ele simplesmente se organizasse. Hoje, no mundo que a gente vive tradicional, isso também não é possível. Quando você tem uma conta dentro de um banco, como o Bradesco, ou Nubank, ou qualquer outra dessas fintechs, elas podem até saber o dado de uma da outra, mas você não consegue transferir ativamente. Ou seja, eu controlo o meu dinheiro do app A dentro do app A, e eu controlo o meu dinheiro do app B dentro do app B. Ou seja, nessas questões de bancos aqui. Você transfere de um lado para o outro para determinadas necessidades. Por exemplo, eu tenho que pagar meu cartão de crédito local, transfiro o dinheiro para cá e pago esse cartão de crédito. Tenho que mover para pagar um financiamento, você transfere. Mas não existe a possibilidade de você fazer com que essas contas, de alguma forma, conversem entre si, ou seja, você não tem integração. No blockchain, acontece hoje a mesma coisa, está fragmentado. O que o AI Agent tem a ver com isso? O agente de AI, ele poderia facilitar essa integração. Imagine que você tivesse uma inteligência artificial que tivesse acesso a todos os seus endereços, as suas chaves privadas, óbvio, tem várias questões de segurança que a gente vai discutir aqui no final, mas se ele tivesse acesso a essas suas chaves privadas e pudesse orquestrar movimentos com você. O máximo que você ordenaria era, olha, eu preciso de $50 dentro dessa conta nas próximas horas e eu preciso que você venda a quantidade certa de bitcoins pelo menor preço e transfira para essa conta aqui. Beleza? Ele vai procurar na próxima hora esse melhor preço, vai executar essa compra e mandar o dinheiro para você. E ao fazer esse movimento, a gente está falando que ele entendeu que a ordem foi bem sucedida e ele começa a entender que ele está no caminho certo. Isso nutre ele novamente para cada vez mais melhorar essa postura dele como um agente, né? Como algo que está sendo ali mandado. E de fato, você pode pedir coisas até mais complexas, né? Imagina que você estivesse falando, olha, eu quero uma arbitragem, diferença de preço. Quero que você procure arbitragens do mercado para fazer esse movimento e você não necessariamente precisa saber os preços. Você vai dizer para ele algumas regras específicas ou até ele vai saber as regras específicas que seriam coisas simples, do tipo, olha, eu quero fazer essas arbitragens, mas eu não quero tomar prejuízo e eu quero fazer arbitragens entre blockchains. Então esse cara vai procurar fazer isso. O agente de AI ele facilitaria a vida do investidor em cripto, tanto do ponto de vista aqui de usabilidade, de fazer esse mercado totalmente fragmentado se tornar uma coisa só, simplesmente porque você vai dar um único comando e um único prompt e ele vai acessar as tuas contas, quanto do ponto de vista de trazer lucro para quem estiver movimentando por uma ordem simples. Ao invés de você ter que saber programar milhares de coisas, saber como funciona de fato as coisas em si para conseguir aplicá-las, você simplesmente tem uma ideia de como as coisas funcionam e pede para esse agente de AI trabalhar para você. É claro que nem tudo são flores, né? A gente está no mercado absolutamente muito novo, né? A gente tem mais ou menos ali 2 ou 3 representantes dessa tese, sendo que nenhum deles chegou a um potencial realmente real de uso desses agentes reais. Eu gostaria de destacar aqui o SPEC, né, que é da Spectrum Network, e o nosso querido Autonolas também. E tem um para sair também, que é o Wayfinder, do time da Prime, né? E aqui vai outra dica interessante na minha percepção do que são esses AI Agents, né? A Prime, ela é do jogo Parallel, é um jogo, né? O Prime é o token, o Parallel é o nome do jogo. Eles estão lançando um agente de AI chamado Wayfinder, para basicamente internalizar dentro do jogo, no primeiro momento, e depois conseguir fazer outras atividades aí que se assemelhem a esse uso de blockchains variado, que você consiga, numa linguagem simples, se comunicar e fazer essas transações. Só para vocês terem uma ideia, esse movimento já foi seguido por outros ativos que largaram na frente, o próprio Autonolas e o nosso SPEC, eles largaram na frente e agora já tem até token sendo negociado em si. As plataformas, elas prometem muita coisa, mas a gente está nesse primeiro passo. Se eu tivesse hoje que dizer uma narrativa que tem grande potencial de crescer tanto nesse final de ano quanto no próximo ano, eu destacaria esses 2 ativos com certeza. Por que eu destacaria esses 2 ativos? Eu acho que eles têm uma chance muito boa aí de crescer por estarem numa tese totalmente nova dentro de um segmento que só vem se expandindo e tem mostrado toda a sua utilidade. Mas como eu disse, nem tudo são flores aqui, né? A gente tem vários problemas também.
Imagine que uma inteligência artificial pode ter acesso a todas as tuas chaves privadas. Isso faz com que ele impersone você tranquilamente. E simplesmente, se cair num golpe, se tiver alguma falha, ele pode deixar você em maus lençóis sem saldo nenhum, basicamente te roubar. Então, essas questões elas vão ser resolvidas ao longo do tempo, né? Principalmente com essas provas de conceitos pontuais, que pode ser você vai executar um agente autônomo dentro de uma rede só, depois você vai ganhar confiança ali e vai usar em outra rede, e esses agentes autônomos, eles vão se espalhando, né? A grande sacada para mim quando a gente olha para os ativos em si, é que todos eles deveriam ter, ou estão caminhando para ter, um economics que favoreça com que você incentive as pessoas a criarem esses agentes, quanto a usarem. E ambos os lados acabam tendo que adquirir os tokens da rede, o que acabaria por gerar uma demanda por esses ativos. Então tem um futuro interessantíssimo para essa tese aqui de agentes de AI, e aqui do meu lado a gente vai ficar bem de olho nessa tese. Se você tem alguma dúvida sobre agente de AI, manda nos comentários aqui embaixo, eu adoro ver a visão de vocês sobre essa nova tese. Forte abraço e até o próximo vídeo.